Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus esta numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto, e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário dar-lhes vós mesmo de comer? Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é uma alegria aqui podermos nos encontrar no canal que evangeliza e que traz todos os dias a palavra que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Tê-lo aqui, fazendo parte dessa família, meditando e vivenciando todo santo dia esse alimento, para mim é uma alegria. A palavra de hoje, que vem intitulada Primeira Multiplicação dos Pães, diz a palavra que a esta notícia Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Essa notícia, qual será essa notícia? A notícia da morte de João Batista. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou seus doentes. Então a gente vê aqui que chegam e dão a notícia a Jesus, que Herodes, o tetrarca, matou João Batista. Jesus, ao receber a notícia, ele se retira com seus discípulos a um lugar deserto. Então, ao ir a esse lugar deserto, ou seja, Jesus não tem nem descanso, nem pode chorar por sentir a dor do profeta, daquele homem de Deus, daquele que era seu precursor. Jesus não tem descanso. E aí Jesus ele diz: vamos nos retirar a um lugar à parte. E aí quando Jesus vai a esse lugar à parte, a multidão vai em busca dele, como ouvimos. Seguiu a pé. E quando Jesus desembarca, Jesus vê uma numerosa multidão que já está à sua espera. E diz a palavra que Jesus move-se de compaixão. Então a gente vê aqui a sensibilidade desse Deus humano, que em tudo, meus irmãos, se preocupou com o povo. A gente não vê aqui Jesus querendo um povo para se servir do povo. É o contrário, a gente vê um Deus que se coloca a serviço do povo. E ele ensinou a sua igreja. Quando ele reúne os discípulos na Santa Ceia, que aí se inclina e vai lavar os pés, e aí que Pedro, o chefe da igreja,
Pedro, primeiro Papa, ele diz: não, Senhor, jamais me lavarás os pés. E aí Jesus disse: se não te fizer isso, não terás parte comigo. E aí Pedro cede. E aí Jesus diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e eu o sou. Agora, se eu, mestre e Senhor, vos lavei os pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então Jesus deu o exemplo em tudo, como era o serviço, como era o trabalho da sua igreja que ele queria. Ele é o modelo. Ele inicia e mostra com a própria vida. Então ele entrega essa missão aos seus autênticos pastores da igreja, do rebanho que ele adquiriu com seu sangue, mas ele confia a sua igreja, que são hoje quem? Os bispos, padres, todo o clero. Pedro como primeiro Papa, hoje quem ocupa essa cadeira, o Papa Francisco, na Cátedra de Pedro. Essa cadeira foi dada por Cristo. Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aí, esse patrimônio da fé que Cristo adquiriu com seu sangue, esse povo que Cristo adquiriu com seu sangue, com a sua entrega, ele confia à sua igreja. Mas a gente vê aqui um Jesus, sendo Deus, Deus humano, Deus amor, ele se doa de compaixão. Ele diz: vamos ali nos retirar à parte. Recebi a notícia agora que mataram o grande profeta João Batista, porque foi servo fiel meu, porque anunciou a minha vinda, porque cumpriu com a vontade do meu Pai. Mataram o João Batista. Vamos nos retirar à parte, vamos rezar um pouco, vamos silenciar um pouco, vamos dizer um pouco esse luto. Quando Jesus vai, nem isso ele tem direito. Porque o povo busca Cristo, o povo quer estar com Jesus, o povo quer receber de Jesus as curas, quer receber de Jesus ali as maravilhas das revelações que Jesus revela no seu coração, que é algo que vem do Pai. Em verdade vos digo. E todas as vezes que o Senhor pronunciava, em verdade vos digo, vinha aí um ensinamento novo para as multidões. E todos aqueles que estavam se deliciavam dessas palavras de sabedoria do Cristo, tinham suas vidas impactadas e transformadas pelo poder desta palavra. Aqui a gente vê que Jesus atende essa multidão. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com seus doentes. Gente, Jesus não só teve compaixão, ele moveu-se. A gente muitas vezes passa, e vê: que pena, o bichinho. A gente fica só na compaixão, mas não nos move. A compaixão em nós não nos move. A compaixão em nós não nos faz ir de encontro à dor do outro, à necessidade do outro. Como poderemos ser a igreja do Cristo? Como poderemos assim viver aquilo que Jesus nos pediu, se a gente que congrega na mesma igreja, professa a mesma fé, reza o mesmo credo, muitas vezes na dor do irmão nós somos indiferentes, ou pior, nós pioramos a dor do outro quando somos indiferentes, ou quando nos reunimos muitas vezes para falar do outro que está passando por uma dor grandiosa. Como poderemos ser a igreja do Cristo? Como que nós poderemos dizer que estamos ligados ao mesmo corpo que sofre, se a mão está doendo e a outra mão fica fazendo pouco? Não existe isso, meus irmãos. Se estamos ligados no mesmo corpo, se uma unha dói, todo o corpo sente. Essa é a realidade de quando somos verdadeiramente igreja de Cristo, ligado a Cristo. Jesus aqui, ele dá o exemplo. Ele se moveu-se de compaixão. Ele não só teve compaixão, ele moveu-se de compaixão. Então é preciso que eu e você, a nossa fé e a nossa compaixão seja forte o suficiente, nos dê a força, nos dê a graça de nos movermos de compaixão, de encontro ao nosso irmão. E ele, indo de encontro, ele curou os doentes. Jesus não vai de encontro com as mãos vazias. Jesus não vai somente para lamentar, para dizer: que pena, coitadinho, é assim mesmo, aceita essa doença, aceita isso, não. Jesus, ele vai e ele cura. Jesus, ele vai e ele cura. Mas você pode dizer: mas ele é Deus, ele pode. Realmente, ele é Deus, ele pode. Mas ele disse na sua palavra, que nós, pela fé, pelo compromisso com ele, pela fidelidade a ele, eu e você, poderia também fazer essas obras.
Nós podemos ver em João 14, Evangelho de São João 14, do 12 ao 14, onde ele vem dizer, pega aí na sua Bíblia, João 14, do 12 ao 14, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Então Jesus está dizendo, em verdade, aqui é um ensinamento novo, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Oh, glória! Então, você pode dizer, mas ele é Deus, ele foi de encontro aos doentes e curou. Sim, mas ele está dizendo que se nós tivermos uma fidelidade, um compromisso autêntico com ele, e aí eu não posso dizer que eu estou ainda nessa condição. Tenho a humildade e não posso, como é que eu vou mentir aqui? Eu não estou ainda nessa condição. Não. Mas é um desejo que nós devemos ter. Devemos nos esforçar para também irmos de encontro, nos movermos de compaixão, quando nos move essa compaixão, mas não de mãos vazias, mas levar o Cristo que cura. Levar a palavra de Deus, que mesmo que a vontade de Deus para que aquela alma seja partida, ela vai partir em paz, ela vai partir satisfeita, ela vai partir alegre, ela vai partir com aquele consolo da palavra que veio ao seu coração naquele momento. E deu toda a paz, a suavidade, e aquela alma estava muitas vezes apegada a esse mundo, e aí a palavra de Deus vem e traz a suavidade, a aceitação e tira todo medo da entrega, porque ali recebe a palavra de Deus, recebe aquele Jesus que é misericordioso e que diz, como disse lá em João 14, vou preparar-vos um lugar. E depois de ir e preparar-vos um lugar, tomar-vos-ei para que onde eu esteja, vós esteja. Essa palavra entra no coração daquela alma e ela se entrega à providência divina, que ainda que seja a providência divina, a partida daquela alma, ela não tem medo. Então a palavra de Deus que Jesus nos confia, ela realiza esta obra grandiosa na vida dos irmãos. Então, como disse, muitas vezes, mas ele é Deus, ele foi e levou a cura. Nós não levamos cura. Sim, ele é Deus, ele levou a cura. Mas ele diz, se eu e você acreditamos como devemos acreditar, faremos as obras que ele fez e ainda faremos maiores que a deles. Não é eu que estou dizendo. Você pode ter, ora, que é isso? Você agora quer ser o Cristo? Não, não é eu que estou dizendo, meus irmãos, é Jesus que está falando. Não é eu que estou afirmando, é Jesus que está falando. Como você viu aí na tela, né? Coloco até novamente agora, para você ver aí na tela essa palavra que Jesus nos fala. Então, diante dessa palavra de Deus, que nós podemos constatar que já houve no Antigo Testamento, até mesmo antes de Cristo, houve multiplicação de pães. A gente vê que aqueles profetas, como o profeta Eliseu, que acreditou, que se entregou à vontade do Pai, realizou esse milagre das multiplicações antes mesmo que Jesus tivesse vindo. E a gente pode ver lá em 2 Reis, pode olhar aí, 2 Reis na sua Bíblia, capítulo 4, versículo do 42 ao 44. Você pode pegar na sua Bíblia e confirmar aí, e eu vou fazer aqui a leitura. 2 Reis, capítulo 4, versículo do 42 ao 44. Veio um homem de Baal-Salisa, que trazia ao homem de Deus a guisa de primícias 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. Dai-os a esses homens, disse Eliseu.
para que comam. Seu servo respondeu: Como poderei servir com isso a 100 pessoas? Dai-os a esses homens, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrarão. E deu-os ao povo, comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Palavra do Senhor. Então, como você vê aí na tela, essa palavra, que a multiplicação dos pães tanto aconteceu antes de Cristo, como aconteceu em Cristo e como acontece também depois de Cristo. Sim, depois de Cristo. Aconteceu com o profeta Eliseu, acontece na vinda de Jesus, no seu ministério, no exercício da pregação do Evangelho. Jesus se deparou com pessoas que precisavam de cura, Jesus curou. Se deparou com pessoas que precisavam de libertação porque estavam atormentadas pelo poder do demônio, Jesus libertou. E se deparou com uma multidão, como a gente ouviu no Evangelho, que o buscava de tal forma que não se preocupava nem com a alimentação física. E aí, quando chega o momento, os discípulos dizem: olha, já está o dia declinando, já é tarde, despede a multidão para que vá às aldeias aí vizinhas comprar alguns víveres, porque esse povo está com fome. E Jesus vai e diz o quê? Dá-lhes vós mesmo de comer. A gente vê um Deus sensível, um Deus humano, um Deus que se preocupa. Como eu disse, eu volto a dizer, não é um Deus que se preocupa somente em juntar um povo para extrair do povo algo. Não, é um povo que reúne o povo para cuidar do povo. Jesus se preocupa com os mínimos detalhes. Ora, o povo está com fome. Dá-lhes vós mesmo de comer. E, Senhor, como poderemos alimentar essa multidão? 5.000 homens, sem contar mulheres nem crianças. Como poderemos alimentar com tão pouco? E é interessante que quem é que tem alguns pãozinhos ali, quem é que tem algum pouquinho de comida ali guardado, 2 pães, 2 peixes, quem é que tem? Uma criança. Olha, a criança. A gente vê como Deus, Ele pega pessoas humildes para ser também com Ele aqueles que realizam o milagre, contribuir com o milagre. João 2, em Caná da Galileia, quem Jesus chama para colaborar com o milagre? Pessoas humildes que estão naquela festa não para se divertir, pessoas que não foram convidadas não para gozar daquele momento, para viver ali a festa, pessoas que foram trabalhar, porque precisavam, estavam ali trabalhando humildemente, ali, pessoas que não eram, pelo aquele povo ilustre que foi aquela festa, vistos. Jesus pede a colaboração de quem? Desses servos que estão ali para servir. E acontece o milagre da transformação da água em vinho. Aqui Jesus pega quem? A criança. O que a criança tem? E aí também nos chama aqui a atenção, a simplicidade, a inocência, o coração puro de uma criança. Os servos nos remetem à obediência, que está ali para servir sem questionar. É tanto que Jesus manda buscar água, está faltando vinho. Jesus manda buscar água, eles não questionam, pois estão ali para servir. Então Jesus, Ele nos faz participantes do milagre, ativamente do milagre. Jesus nos faz contribuidores com o milagre, quando nós estamos nessa condição de servos, quando nós estamos com o coração de criança. E aí, como eu disse a você, o milagre da multiplicação aconteceu no Antigo Testamento, pelo profeta Eliseu, acontece no tempo de Cristo. Aí você diz, e agora? Qual milagre você nos apresenta da multiplicação dos pães? Que tenha sido feito fora do Antigo, fora do Novo Testamento, na vida atual, ao longo do tempo. E aí eu trago um relato da multiplicação dos pães que aconteceu através da abadesa do convento das Clarissas, Santa Clara de Assis. E aqui tem um relato da história dela, do livro. Eu vou ler para vocês esse livro aqui,
é da autoria de Rina Maria Pierazzi, Clara, a companheira de Francisco. Esse livro aqui é muito antigo e nos traz um relato, né, de Santa Clara. Ela, através da confiança em Cristo, da sua oração, ela também realiza esse milagre da multiplicação. Portanto, é preciso confiar na providência para que não falte o pão às irmãs de São Damião. Mas um dia, porém, este também falta. Então, elas rezavam sempre para que não faltasse um pão, o pão na realidade, mas há um dia que falte. Recentemente, quando Santa Clara ela não tem direito à herança, pois a família é muito rica, e a herança ficou sob a responsabilidade da igreja, em alguma parte da distribuição dos pobres. As clarissas não usufruíram de nada no convento da herança de Santa Clara, que era muita coisa. E aqui diz que, portanto, é preciso confiar na providência para que não falte o pão às irmãs de São Damião. Então as irmãs viviam sempre da providência. Ou seja, como era que chegava a alimentação, os frades, São Francisco, com os frades saíam e pediam esmola, e trazia e deixava no convento. A parte das clarissas, pois elas não podiam sair, elas viviam enclausuradas até hoje. E aí os frades eram quem iriam pedir esmola e trazia até o convento. Mais um dia, porém, este também falta. Chegada a hora da refeição, a distribuidora irmã Cecília corre para Clara, mostrando-lhe o único pão que existe na casa, o único, e as irmãs estão carentes dele desde o dia anterior. Então a irmã Cecília, que era a cozinheira, era a que tomava conta da cantina, corre, preocupada, atônita, aflita: mãe, só tem um pão, e as irmãs estão famintas desde ontem. Eita, meu Deus! A expressão da abadesa, ou seja, a expressão de Santa Clara, não se altera por isso. Ela ordena docemente à irmã Cecília que parta aquele único pão em 2 pedaços e que uma metade seja mandada aos frades que estão a serviço do mosteiro e outra metade seja dividida em tantas porções quanto for o número das irmãs. Então tem um único pão. E agora a realidade é que esse único pão não é só para as irmãs, ainda tem os frades, os franciscanos, os irmãos companheiros de Francisco, que estão no convento trabalhando na horta, no roçado, ali ajudando as irmãs. E aquele único pão tem que ser partido, metade para as irmãs e metade para os frades. Irmã Cecília olha para ela com espanto e humildemente ousa rebater a ordem de Santa Clara. Minha mãe, diz ela temidamente, para poder dividir essa metade de pão em 50 porções, seria necessário que se repetisse o milagre de Jesus. Então ela diz: minha mãe, há 50 irmãs, uma banda de pão, dividir para 50 irmãs, seria necessário acontecer o milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães. E é que Clara responde a isso? Clara sorri e replica com firmeza: vá, filhinha, vá fazer o que eu determinei e não te preocupes. A irmã sai titubeante e ela vai prostrar-se em seu oratório, rogando ao Senhor que a ajude a saciar a fome das filhas. E enquanto reza,
com todo o ímpeto de sua fé inabalável, com o paraíso em seu coração, o pão cresce desmensuradamente sob a faca usada por irmã Cecília, que consegue distribuir com enorme admiração a cada uma das irmãs uma porção bem maior que a de costume. No momento em que Clara sai do oratório, transfigurada pela oração ouvida, a filha atônita corre ao seu encontro para apregoar o milagre. Mas a mão leve da abadesa fecha-lhes os lábios. Então, quando Santa Clara sai do oratório, que a irmã lá viu o milagre acontecer diante dos seus olhos, diante da sua faca, ela corre para dar a notícia a Clara. Quando ela vai falar, Clara vai colocar a mão nos seus lábios e pede para ela silenciar, porque a santa já sabe o que aconteceu. Não foi ela, foi o bom pastor que proveu as suas ovelhas. Então aqui, meus irmãos, está um relato verídico na biografia de Santa Clara, em que através de sua oração aconteceu a multiplicação dos pães. Então aconteceu no Antigo, aconteceu com Cristo e acontece hoje com os santos. Então se confirma, meus irmãos, essa palavra de João 14, 12, 14. João 14, 12, 14, em que Jesus diz que farão as mesmas obras que eu faço, e ainda farão maiores do que essa, porque eu vou estar junto com meu Pai. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, meus queridos irmãos, essa é a certeza que nós temos, que Jesus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre, vivo, está no nosso meio. E aí eu respondo a mim e a você, se muitas vezes nós não conseguimos realizar essas proezas, porque nós ainda não estamos como uma Santa Clara da vida, como um Eliseu. É preciso entender que para realizar o que Cristo realizou é preciso estar disposto a viver como Cristo viveu. E Santa Clara viveu, Eliseu, São Francisco, tantos que viveram. Paulo, eu vivo, mas já não sei o que vive, é Cristo que vive em mim. Nós queremos muitas vezes até pregar Jesus, até falar de Jesus, mas não queremos viver o que Jesus viveu. Não queremos comprometer a nossa vida com o que Jesus comprometeu a vida dele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus não cai por terra. Não vamos dizer aí que os milagres não acontecem, não vamos dizer aí que cura não acontece. Acontece sim. E como diz, passa pelas mãos daqueles que se colocam como servos. Passa pelas mãos daqueles que se colocam humildemente com o coração de criança, como do que essa criança tinha, Jesus multiplica. Pelo trabalho dos servos, lá em Caná da Galileia, Jesus multiplica, ou melhor, não multiplica, porque Jesus não multiplicou vinho. Jesus transformou água em vinho. Poderia até ter um pouco de vinho ali, Jesus dizia, bota aqui um pouquinho que eu vou multiplicar, mas Jesus não, Jesus quis fazer uma proeza maior. Coloca água e eu vou transformar água em vinho. E talvez essa colocação de Jesus, de pedir água, Jesus quis testar aqueles servos. Imagina se aqueles servos começassem a questionar. Imagina se aqueles servos começassem a dizer, olha, está faltando vinho, tu vem pedir água, tá louco? Não, mas não questionaram, mas porque a gente, quem já leu essa passagem, João 2, vai ver que antes Nossa Senhora veio catequizar. Então, quando nós passamos pela escola de Maria, nós somos catequizados por Maria, nós nos colocamos servos, semelhantes servos de Caná. Nós nos colocamos, muitas vezes, como aquela criancinha humilde, que aquela criancinha, ela entregou o que ela tinha para Jesus multiplicar. Talvez se fosse um adulto, dissesse, não, ora, eu só tenho essa porção que só dá para mim, não dá nem para mim direito. Eu vou dar, não vai saciar tanta gente. Então vai ficar todo mundo com fome e eu não vou comer. Não, essa parte é minha, foi eu que trouxe. Então a criança, ela entregou. Coração de criança, ela entregou o que ela tinha. E Jesus multiplicou.
Então, meus irmãos, o milagre vai passar por mim e por você quando nós formos servos de verdade, quando nós estivermos ali servindo a Cristo, sem questionar até mesmo aquilo que não entendemos, porque muitas coisas Maria não entendeu, mas diz a palavra que Maria silenciava no coração aquilo que de momento não compreendia, porque Maria não ousava questionar os desígnios de Deus. Como é que pode? A gente tem a passagem que diz, ó barro, como tu podes reclamar o oleiro que te forma? Ele dá a forma que ele quer. Então o barro não reclama com o que está criando ele. Então nós, seres frágeis de barro, não podemos questionar aquele que nos fez, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas peçamos a graça a Ele de termos a humildade da criança, o coração dos servos de Caná e a santidade de Santa Clara. Oh, glória! Que mulher santa! Que mulher santa! E aí, se você for ler a vida de Santa Clara, você vai ver tantos milagres que essa mulher realizou, que Cristo realizou por ela, que ela se deixou ser assim um instrumento tão maleável, tão flexível, tão manejado da forma que Cristo queria em suas mãos. Aqui fica, meus irmãos, essa lição para mim e para você. Que nós possamos confiar no Senhor. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus da vida e da morte. Ele é o Deus da fartura e da penura. Deus é dono de tudo. Então tudo pertence a Ele. Que eu e você possamos confiar nele. Não vamos nos enganar, nos corromper. Muitas vezes negar os nossos valores, negar o ideal do Evangelho no nosso coração, negar esse fogo que arde no nosso coração, muitas vezes com medo de ficar aí desassistido e não ter o alimento dentro de casa. Em primeiro lugar, vamos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos colocar Deus acima de tudo e o resto será dado em acréscimo. A palavra dele, buscai-me em primeiro lugar e todo o resto será dado em acréscimo. Foi isso que Santa Clara fez e viu ali a multiplicação diante dos seus olhos e tantos milagres que ela contemplou. Foi isso que Eliseu acreditou, foi isso que Eliseu confiou e viu também o milagre acontecer diante dos seus olhos. Cristo realizou o milagre, mas ele disse, se eu e você tivermos fé, poderemos fazer obras maiores do que essas. E aqui deixo aí na tela essa passagem, para que você entenda e veja que não é Pedro que está dizendo, é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Obrigado por estar até agora aqui, ouvindo, vivendo, acolhendo esta palavra que cura, que salva e que liberta. Peço a você, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa pregação para que outros irmãos recebam essa palavra, recebam esse alimento da alma. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem e vamos juntos evangelizar.